o que mina nossa segurança como terapeuta. E a gente percebe que às vezes não é falta de conhecimento técnico. O conhecimento técnico também é importante. A clareza metodológica também é importante. Mas aqui nós estamos vendo que tem coisas que são muito anteriores. Ontem eu conversava com uma pessoa que ela falava assim, eu não acredito, porque eu vejo pessoas que conhecem muito menos do que eu, são muito mais despreparadas do que eu, mas elas estão falando, elas estão se expondo, elas estão se apresentando. E eu que eu sei mais do que elas, eu sei que eu sou mais preparada do que elas, eu não me sinto segura. E ela falava disso com uma certa irritação, como se ela tivesse a obrigação de estar mais segura pelo tanto de curso que ela já fez. E a gente vê que a segurança não vai vir só daí. Não estou querendo tirar a importância dos cursos que alimenta essa insegurança. Quantas vezes a gente se sente inferior por um motivo ou por outro. O que faz com que você se sinta inferior hoje? Você se sente assim? Você se sente inferior quando você se compara? E o que a gente está aprendendo agora é não julgar essa sensação. É aceitar que ela exista. Como algo que merece consideração, respeito. Não é estranho não, Mateus? Você querer ajudar um grupo de terapeutas a se sentirem mais seguros, sendo que você se sente inseguro tantas vezes? Então a gente está falando de uma exigência de que eu só posso me sentir segura se eu estiver leve, se eu estiver muito bem, que eu só posso me sentir coerente se eu estiver bem. E como nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou leve, eu começo a me sentir incoerente, eu começo a me sentir uma farsa. Como se eu precisasse esconder das pessoas que eu não sou perfeita. Que eu não sou perfeitamente leve. Que eu não sou zen. Que eu tenho as minhas loucuras. Que eu tenho as minhas imaturidades. Que eu tenho as minhas inseguranças. Que eu tenho o meu estresse. Que eu também sou gente. Que não é pelo fato de eu estar te ajudando aqui que eu sei lidar com tudo. Não é pelo fato de eu estar aqui disponível para te compreender que eu sou capaz, que eu seja capaz de compreender a mim mesma o tempo inteiro. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu ainda não sei lidar em mim. E existe uma voz que acha que eu tinha que saber para estar nesse lugar. Que eu tinha que ser muito mais bem resolvida para estar nesse lugar de querer te ajudar.
Mas eu não estou aqui para te ajudar a resolver. Eu também não resolvi um monte de coisa na minha vida. Mas com todos os meus problemas, com todas as minhas dificuldades, eu me disponho a compreender o que você está vivendo agora. Não para te ensinar, porque tem muita coisa que eu também não sei. Você está me pedindo ajuda. Eu não sou melhor que você. Tem coisas que talvez você seja muito melhor que eu para lidar com a vida. Mas agora eu estou assumindo uma função. Agora eu estou disponível aqui para te escutar. Só isso. Agora eu estou disponível com todas as minhas limitações, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas dificuldades de ser humano. E com todas as minhas qualidades, com toda a minha boa vontade. Eu estou aqui, disponível para te ouvir. Atenta para te ouvir. Disponível para te acompanhar no que você estiver vivendo agora. Veja como eu ouvi isso. Veja com que você ainda briga quando você ouve isso. Veja o que te deixa tensa quando você ouve isso. Parece pouco o que eu faço. Veja a imagem que a gente criou do que é ser terapeuta. Olha, do que é que eu posso oferecer, do que é que eu tenho que oferecer. Por mais que eu já entenda que não é por aí, talvez algo em mim ainda sinta que eu preciso salvar o outro. Que eu preciso tirar ele de lá, que eu preciso ter uma solução para ele, que eu preciso fazer alguma coisa para salvá-lo da sua dor. Só acompanhar parece muito pouco para quem quer salvar. Isso, veja como que isso abre mais caminhos. Isso. E talvez a gente comece a perceber uma parte em nós que se sente desamparada. Que talvez eu queira salvar essa parte em mim no outro. Veja como é poder ser amparo para si mesmo agora. Olha o que vai acontecendo com seu corpo. Então, o salvar o outro não é pelo outro, mas é que me sentir salvando é uma forma de me salvar.
Me sentir salvando é uma forma de esconder a minha imperfeição. É uma forma de gostar mais de mim. Porque o Salvador, ele se sacrifica. Ele faz mais do que é possível. Ele faz mais do que é necessário. Ele quer fazer mais do que é possível. Porque não tem jeito da gente fazer mais do que é possível, né? A gente só faz o que é possível. Mas ele quer fazer mais do que é possível. E ele faz mais do que é necessário. O necessário para o Salvador não é suficiente. Mas agora nós estamos chegando num ponto. Ele não faz isso pelo outro. Na verdade, ele não está enxergando o outro. Ele faz isso por si. Ele faz isso como uma condição para que ele se sinta melhor com ele mesmo. Se eu puder sentir que eu estou me sacrificando, aí eu me sinto mais desculpado. Olha, desculpado de quê? Da culpa de ser imperfeito. Da culpa de não ser bom o suficiente, de não ser boa o suficiente. Do que eu preciso me desculpar para não ter que me sacrificar. O sacrifício é uma forma da gente se punir e de anestesiar, de tentar anestesiar a culpa. O que faz com que eu me sinta tão culpado, tão culpada? E às vezes é o que o guia do Petor chama de falsa culpa. Ela é sentida como uma culpa. Ela dói como qualquer outra culpa. Mas ela não é uma culpa real, no sentido de que eu tenha feito algo realmente lamentável. Eu tenha cometido um ato que machucou muita gente, ou machucou alguém. Essa seria uma culpa real. Né? De dizer, olha, eu falhei com você, eu combinei com você que eu ia, né, te ligar, que eu ia te encontrar, você ficou lá me esperando e eu não fui. Eu lembrei, mas eu não quis desmarcar com você e eu fui negligente, eu te deixei esperando, sabendo que eu tinha um compromisso. Eu não te avisei. Você foi lá, ficou lá me esperando. Você está morrendo de raiva de mim, você perdeu o seu compromisso, você perdeu o seu dia. Eu desliguei o telefone e eu não quis saber. Naquele momento eu não me importei com você. Eu me sinto culpado, estou arrependido por isso e eu sinto muito, mas eu não consegui fazer diferente. Naquele momento eu realmente não me importei com você. Isso é uma culpa real. E quando eu assumo ela nesses termos, eu posso crescer com essa dor de um arrependimento real, de uma culpa real. E o que seria falsa culpa, eu não prejudiquei ninguém, não teve nenhum tipo de dano. É simplesmente uma culpa de ser imperfeito. Uma culpa de não ser perfeito.
aos olhos de quem? Do meu pai, da minha mãe. Como se eu tivesse que ser mais para poder ser bem visto. Então é estranho, mas é uma culpa por não ser amado como eu gostaria. Como se a culpa fosse minha de não ter mais atenção da minha mãe, de não ter mais atenção do meu pai. Se volta contra mim. A dor desse vazio, a dor desse desamparo. Como se eu definisse, concluísse de alguma forma. Tem algo errado comigo. Se não tivesse algo errado comigo, minha mãe não faria isso. Meu pai, ele se importaria mais. A culpa é minha. Quem sabe se eu for muito melhor, isso não pode ser diferente. Quem sabe? Então veja o que eu quero evitar quando eu quero tanto ser perfeito. O que eu quero evitar de sentir quando eu me exijo tanto. Olha o que vem. Talvez eu possa concluir, eu me torno um salvador, uma salvadora, para tentar evitar o sentimento de desamparo em mim. Veja se é isso, veja se isso faz sentido, se isso move. Eu vivo percebendo essas inseguranças também me visitando diariamente, seja como profissional, principalmente nessa... Hoje eu não me sinto tão inseguro nessa arte de atender, nesse ofício do atendimento. Mas o movimento novo que eu tenho feito, novo que eu digo de uns talvez 2 anos para cá, é de me apresentar publicamente, né, na oferta de uma formação. E isso tudo é algo novo, porque eu sempre tratei o estudo da focalização de uma forma mais artesanal, vamos dizer assim, mais intimista. É um grupo de estudo. Então não tinha nenhuma formalidade, não tinha nenhuma obrigação de tempo, de nada. Era uma coisa muito, muito descomprometida com qualquer imagem, com qualquer validação. Mas ainda assim era algo que me trouxe, num primeiro momento, também insegurança. Toda vez que a gente se dispõe a começar algo novo, até que isso se estabeleça, nós vamos viver um período de adaptação, né? E nessa adaptação é compreensível que a gente fique inseguro até se situar. Então, me situei como terapeuta, me situei como grupo de estudo, demorou um pouquinho, mas depois passei a estar bem à vontade ali com grupos de estudo. E agora eu resolvi dar um passo a mais, me apresentar publicamente, que eu não fazia isso, para todas as pessoas, a divulgar meu trabalho de uma forma maior, apresentando agora uma formação, né, com um certificado, com toda uma
uma formalização de ensino, uma carga horária, uma estrutura que eu nunca tive, uma estrutura de aprendizado, de módulos. E isso tudo foi trazendo novas inseguranças, novas questões que vão passando por aqui. E às vezes na vida, né, essas indecisões, essas inseguranças da vida, que não tem a ver com o trabalho em si, mas são momentos que a gente tem que tomar decisões. Né? Por exemplo, você vai mudar de consultório, você vai mudar de casa, você vai querer trocar de carro. A gente estava aqui nesse dilema. E aí apareceu uma oportunidade de trocar de carro, mas eu comecei a ficar tenso com essa oportunidade, inseguro com essa oportunidade. Financeiramente ela parecia interessante, mas tinha algo que não estava fluindo. E eu fui esperando, escutando, o que é isso que está me deixando tão desconfortável? Até que eu escutei isso, eu não quero trocar de carro. Eu gosto do meu carro, ele é 2010. Ele é um velhinho brucutu, mas eu gosto dele, ele está servindo a gente muito bem. Não precisa, se eu trocar é por medo de que ele estrague. É um motivo assim que não parece justo. Então, às vezes, a insegurança também é fabricada por ideais que não são da nossa alma, que não são realmente necessários. Olha isso. Às vezes, as inseguranças são fabricadas por ideais que não correspondem às nossas verdadeiras necessidades. Por exemplo, eu fiquei inseguro de trocar o carro. Essa insegurança, ela foi fabricada por um ideal que não estava de acordo com a minha necessidade real. Às vezes eu posso me sentir inseguro de estar me apresentando na internet, ou me sentir inseguro de estar fazendo determinado tipo de trabalho. Mas será que fazer isso realmente está de acordo com a minha necessidade? Ou fazer isso está sendo motivado por um ideal de ser reconhecido, por um ideal de ser aplaudida, por um ideal de parecer melhor do que eu sou? Enquanto eu estiver sendo movido por ideais de superioridade, eu vou estar me sentindo inferior. Ou é justamente quando eu me sinto inferior, vão surgir motivações idealistas para que eu prove minha superioridade.